seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidados para poder falar sobre a saúde da mulher, para você poder viver com mais energia, com mais autoestima e mais longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica especializada em acupuntura e geriatria e hoje temos uma convidada especial, é a Suane Passos. Ela é médica ginecologista aqui no Brasil, só que ela reside agora no Canadá, já faz uns 8 anos e atualmente ela se dedica para ajudar mulheres imigrantes a poder vivenciar essa transição menopausal com mais saúde, mais leveza, mais positividade por meio do programa que ela tem, que é o Sobreviver à Menopausa, criado exclusivamente para poder ajudar mulheres brasileiras 40 a mais que residem em outros países. E o tema dessa nossa live de hoje é para conversar sobre o autocuidado na menopausa. O que é esse período menopausal? O que a mulher precisa saber para se cuidar? E o que a gente pode fazer para conseguir fazer esse período da mulher tão delicado ser mais leve, ser algo que a gente consiga realmente trazer esse cuidado. Então, assim, Sônia, estou muito feliz da gente poder fazer esse papo. Eu acho que é muito importante trazer esse olhar para as mulheres. Agora mesmo eu estava respondendo uma seguidora que perguntou: nossa, quanto tempo que demora a transição menopausal? Então, assim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E eu queria que primeiro você se apresentasse um pouquinho mais. Eu contei um pouquinho, mas contar um pouco sobre a sua atuação dentro dessa área, né, do autocuidado na menopausa. Ai, Priscila, obrigada aí pelo convite, né? Sempre uma delícia estar aqui com você. É bom a gente estar compartilhando conhecimento, né? Eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, a gente acaba meio compartilha amor também, né? Então eu acho isso muito bacana. Bom, para eu começar me apresentando, né? Eu sou Suane. Hoje eu falo que eu sou meus 4M, né? Eu sou médica, mulher, mãe, né? E hoje eu falo, eu sou super multitasking, imigrante, a gente acaba adquirindo mais ainda isso que já é tão forte para a gente mulher, né? E administrar esses vários M não é uma tarefa fácil e a gente precisa estar aí com muito autocuidado, né? Então, sou ginecologista, trabalho com saúde feminina há mais de 20 anos, né? Então, eu tenho uma formação aí de mais de 20 anos mesmo. E vim para o Canadá, né, há 8 anos, acompanhando aqui a família, meu marido e meus 2 filhos. E nessa vinda para o Canadá, acabei conseguindo, na verdade, eu ganhei um presente, né, muito grande na época do Covid, que foi exatamente a possibilidade de fazer a pós-graduação, né, em medicina integrativa no Einstein. E nessa pós-graduação eu encontrei aí a Priscila, né? A Priscila me ajudou muito, inclusive a gente caminhou nisso do autocuidado, né, uma ferramenta que a gente usa, que é o autocuidado apoiado, uma das bases aí do nosso trabalho. E hoje a gente faz esse atendimento aí aqui para mulheres imigrantes, na verdade, não só aqui no Canadá, mas imigrantes ao redor aí do mundão, trabalho online, ajudando tanto nessa promoção de saúde, para a gente ter uma longevidade aí mais saudável, quanto, né, a gente traz essa promoção mesmo de saúde e trazendo muito isso da ferramenta importante aí, que é esse autocuidado. E Sim. estamos aqui, né? Esse trabalho que eu adoro. Hoje eu desenvolvi um programa, né, que se chama Sobre Viver a Menopausa, ajudando aí essas mulheres, integrando o sistema de saúde do país que elas vivem, trazendo isso da autonomia, e é bem gostoso. Eu acho que é muito interessante, porque até quando a gente fala, por exemplo, sobre o autocuidado apoiado, a gente poder ajudar as pessoas a se cuidar, é muito sobre a gente também, para atuar com o autocuidado, a gente viver o autocuidado. E eu acho que você nessa posição aí dos 4 M's, né, da gente, de você vivendo muitas coisas e sabendo, né, como que é esse momento para a mulher que precisa muito do autocuidado, mas ao mesmo tempo tem muitas dificuldades. Então, primeiro assim, uma dúvida que as pessoas têm:
o que é menopausa, né? Eu acho que primeiro é bom a gente começar por aí, que talvez algumas pessoas possam ter dúvida o que é de fato menopausa ou não. Então, o que é a menopausa? Então, na verdade, a menopausa em si, ela é um marco, né? É a nossa última menstruação da vida. A gente chama a nossa primeira menstruação da vida, a gente chama de menarca, então é um marco. E a nossa última menstruação da vida, ela é a menopausa, que ela vem a diagnóstico mesmo de que aquela data foi a nossa menopausa, ela vem depois de um ano, 12 meses que a gente para de sangrar, né? Então, a menopausa é um marco. Mas aí a gente chama menopausa, na verdade, uma fase, né? Uma fase regada aí de um tempo. E aí a transição menopausal, ela vem exatamente. A gente fala que a mulher brasileira tem sua última menstruação ao redor dos 50, 52 anos. E normalmente uns 10 anos antes, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter um desbalanço hormonal. Então, o que a gente já chama de menopausa, na verdade, fica perimenopausa, mas hoje a gente chama de transição menopausal, que são 10 anos antes da gente ter a nossa última menstruação, até um ano depois, né, onde a gente realmente definiu que aquilo ali foi a nossa última menstruação, a nossa menopausa, né? Sim. Então, assim, a gente tem essa média, como você disse, que no geral as mulheres têm a última menstruação por volta dos 50 anos, mas os sintomas podem começar antes, às vezes até a partir dos 40, e até tem mulheres que às vezes têm um período de menopausa, Antes ainda. a última menstruação até antes ou um pouco depois. Então, esses 50 anos é uma média, né? Mas às vezes é antes e às vezes é depois. E esse período onde acontecem esses sintomas, essa perimenopausa, né? Ou transição menopausal. E quanto tempo pode demorar esses sintomas de menopausa? E será que toda mulher vai ter? Isso é muito variado, é muito individual mesmo, né? A gente, é isso, se a minha menstruação, tem gente que tem a menopausa precoce, né? A menopausa precoce, ela se dá quando ocorre antes dos 40 anos, né? Então você pausou de menstruar precocemente, então provavelmente você vai ter sintomas aí muito tempo antes. Os sintomas, eles não são necessariamente uma regra, não é obrigatório as pessoas terem, e muitas vezes a gente não está nem conectada com. Existem os sintomas, mas a gente não se conectou com eles, né? E acha que é um processo natural, assim, no sentido de, eu tô com menos sono, mas tá tudo ok. Não faz a relação, não faz o link, né? Mas 10 anos antes da gente ter a nossa menstruação, a gente tem uma queda dos nossos hormônios, e essa queda dos hormônios sexuais femininos, né, principalmente o estrogênio e a progesterona, ela não se dá de uma forma regular. Então, a gente tem dois hormônios que eles ficam balanceando, que é o estrogênio e a progesterona, né, que eles têm os efeitos um pouco antagônicos. E eles, na queda, a progesterona em 5 anos ela cai muito rápido, o estrogênio fica lá em cima. Então, esse desbalanço, muitas vezes, é o responsável por grandes sintomas dessa fase da transição menopausal, que ficam mais intensas 5 anos antes, mais ou menos, da nossa menopausa, que pode perdurar. Aí, na verdade, vai ser muito relativo, tá? Mas usualmente esses sintomas eles vão diminuindo de intensidade após um ano, e aí a gente já começa a desenvolver outros tipos de sinais no nosso corpo, que aí já vem os sinais da senectude. A gente está dentro ainda de uma fase maior que chama climatério, que vem de 10 anos antes até 60 anos, né, normalmente. E a gente já começa a ter algumas questões com relação ao estrogênio tá muito baixo, que aí você já vem carregada de outros sintomas. Mas esses da transição menopausal mesmo, né? Irregularidade menstrual, alteração de humor, os calores noturnos, uh, o desejo sexual hipoativo ele se perdura normalmente, mas assim, normalmente até um ano depois, desse desbalanço hormonal entre a progesterona e o estrogênio, eles tendem a melhorar, e aí a gente já começa a ter as questões da senectude mesmo, né? Pensar nas doenças cardiovasculares, né? Nas doenças ósseas, então a gente já começa a ver outras questões relacionadas, principalmente à queda do estrogênio, né, que tem mais de 400 funções no nosso corpo.
né? Então é regada aí de sintomas importantes. Então, assim, dá pra gente ver que é um espectro, na verdade, né? Tem mulher que não vai ter sintomas, tem mulher que vai ter muitos sintomas, tem mulher que vai ter sintomas, mas nem sabe que está tendo, porque às vezes acha, ah, não, é porque eu não dormi bem aqui, é porque eu tô mais estressada, é por causa do trabalho, é por causa não sei o quê. Então, às vezes, a gente começa a dar algumas desculpas e não perceber necessariamente o que aquilo pode ser relacionado a essa transição menopausal e que esses sintomas, eu gosto assim, eu como geriatra, eu vejo que os sintomas de menopausa acabam sendo um certo incentivo, digamos, para a mulher começar a pensar assim, bom, eu acho que eu não estou sendo mais a mesma, então tá na hora de eu poder me cuidar e isso ser um incentivo para a mulher se cuidar, até porque a gente tem esses sintomas relacionados à transição menopausal, que, né, como você disse, a questão de insônia, a questão de falta de libido, a questão dos fogachos, né, os calores, que são dos principais sintomas que acabam interferindo na qualidade de vida da mulher nessa transição menopausal. Só que a menopausa em si, na verdade, ela é um marco da última menstruação em que depois tem uma vida inteira depois, né? Então, na verdade, ela vai durar a gente hoje passa muito mais tempo depois da menopausa do que se tinha antes. O que acontece no meio desse desenrolar, como você bem disse, é a gente pensar todos os riscos relacionados com no próprio envelhecimento normal que a gente tem em qualquer pessoa, mas especificamente na mulher, algumas condições. Então, você já disse algumas coisas relacionadas, por exemplo, à parte cardiovascular. Então, o que, que precisa ficar atenta? Qual que é alguns alertas que as mulheres precisam ter em relação a essa prevenção de um envelhecimento saudável que despertado aí por conta da menopausa? Hoje a gente fala muito disso, né? Dessa longevidade, e a gente está querendo cada vez mais a gente, principalmente o meio científico, né? O meio médico, estudar essa longevidade, que é alguma coisa muito nova, né? A gente estava dando uma aula sobre longevidade feminina e a gente falando sobre como lá em 1930 a pessoa, né, tinha uma expectativa vida de média de vida de 45 anos. Né? Então, de 1930 para agora, a expectativa média, você vê assim, no Japão se vive de 84, é a média de vida, 84 para homens, 87 para mulheres, né? Então, é algo que a gente realmente é uma coisa nova para a gente. Então, a gente está adquirindo aí muitos anos de vida, metade da nossa vida acaba que é nessa fase da transição menopausal, menopausa e pós-menopausa. Não é mais assim, 45 anos eu de repente nem experienciei minha menopausa, né? Então, alguns anos no início do século passado, no início desse século, né? No início do século passado era isso. Agora a gente está vivenciando entendendo como é que a gente vai ter mais vida aí nesses nossos anos, já que a gente tem tanto ano. Então é muito importante nesse processo a gente trazer isso de promoção à saúde, né? A gente promover mesmo a saúde. E essa promoção de saúde, ela vem muito, e hoje a gente sabe bastante, que vem muito com isso, do nosso cuidado, de a gente pegar as rédeas da nossa saúde nas nossas mãos, né? Então, o autocuidado é muito importante, realmente. Né, a medicina integrativa com essa questão dos hábitos de vida cresceu muito para a gente mostrar como os hábitos de vida eles são importantes para a gente colher uma longevidade muito mais saudável, né? E para isso o autocuidado é o centro, assim. É muito importante a gente começar a pensar nisso, a entender que a gente tem uma responsabilidade aí dentro desse processo e a gente começar a tentar ter mais conhecimento, né, sobre o que a gente está vivenciando e a gente se conectar com esse processo dentro do nosso processo individual, né? A gente entender o que é essa transição menopausal, menopausa, pós-menopausa, longevidade, quais são os sintomas, sinais, doenças, tratamentos, enfim.
dentro do nosso contexto, a gente se conectar com isso e saber que os hábitos de vida eles são muito importantes, né? O estilo de vida da gente é muito importante, quase que 60% de fatores que impactam na longevidade estão relacionados aos nossos hábitos de vida, né? Então é importante isso e o autocuidado ele vem muito disso, né? Hoje a Sim. gente fala muito desse a tríade do cuidado, né? De trazer isso do a gente é verdade assim que a gente mulher a gente se coloca normalmente num lugar que não é de prioridade, né? A gente coloca na prioridade os nossos filhos, o nosso marido, o nosso trabalho, a nossa casa, nossas obrigações, enfim, né? E que às vezes o acúmulo de tudo isso, desse multitasking, né, é um dos promotores, né, de da gente ter mais sintomas ainda nessa fase da transição menopausal, né? Faz com que esses sintomas muitas vezes se intensifiquem. E no meu contexto aqui, né, de migração, foi exatamente a tese de TCC que eu fiz lá no Einstein, que foi o impacto da imigração nessa fase da transição menopausal. Como é impactado exatamente por causa de várias questões aí que vêm com o peso da imigração, né? Que aí são né? Várias questões da imigração que trazem essa intensificação de sintomas que realmente existe, né? E aí você começa a trazer, como o autocuidado, ele está relacionado, então, como você disse, da parte do autoconhecimento da mulher, poder tomar essas rédeas da própria saúde, poder trazer uma prioridade para o seu cuidado também, relacionado também com essa parte de hábitos, estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse, e a parte social também, né? A parte social no sentido tanto de relacionamentos da família, do trabalho, e você ainda trouxe esse contexto social de imigração que acaba interferindo no meio de toda a oscilação hormonal, aí oscilar essa parte ambiental também influencia bastante. E quais são alguns exemplos de práticas que você percebe em você, nas mulheres que você acompanha, que faz mais diferença nesse período de transição menopausal? O que que você percebe que acaba ajudando muito essas mulheres? Ai, nossa, existem, na verdade, a gente faz exatamente isso, né, durante o programa, a gente mergulhar mesmo profundamente dentro do contexto de cada mulher que está vivenciando a transição menopausal, a gente entender o que é que tem impactado para ela individualmente, traçar, né? Você falou aí de coisas bem importantes de hábito de vida, né? Então a gente realmente tentar trazer dentro das necessidades e limitações de cada pessoa, né, de cada mulher, a gente tentar ir introduzindo, né, com um processo assertivo, mas um processo leve, né, a gente está trazendo bons hábitos de uma alimentação com mais consciência, né, a gente entendendo o nosso processo, a gente aprendendo a fazer as melhores escolhas. Então, nisso, por exemplo, na alimentação mais consciente, o que a gente pode trazer para ajudar nesse processo, né? Em termos de, você falou de terapias, eu acho que foi isso que você quis dizer, mas trazer durante um processo de alimentação esse despertar mesmo da consciência, você sair do automatismo, você pausar para comer, quem sabe de repente não entra uma técnica de atenção plena nesse momento, né? Um mindfulness, uma prática de você parar, fazer um exercício respiratório, né? Se mostra que quando a gente tem isso, né, de parar, respirar, a gente tem uma possibilidade de fazer escolhas mais conscientes. E a gente fazendo escolhas mais conscientes, isso está impactando positivamente toda essa questão nossa, da nossa saúde física e mental. E isso daí é importante na transição menopausal, já que muitas vezes você está vivenciando alguns distúrbios metabólicos, né? Metabólicos e hormonais, onde você tem toda essa questão de uma resistência à insulina aumentada, né? Uma compulsão maior por doces,
uma questão de um desbalanço hormonal que de repente favorece a sua fome emocional, né, de trazer essa labilidade de humor, você tá, né, entre altos e baixos de irritação. Então, assim, a gente começar a despertar um pouquinho mais, fazer técnicas de parar, sentar, comer, cultuar a pausa. Hoje em dia a gente trabalha muito isso, de cultuar, de fazer a cultura da pausa no nosso dia, né, para a gente conseguir fazer um despertar de autoconsciência mesmo, a gente poder fazer essas melhores escolhas. Eu acho que são hábitos interessantes da gente trazer. Dentro do contexto aí eu trouxe da alimentação, mas a gente pode trazer algumas técnicas que a gente pode usar dentro de exercício físico. A gente sabe que o movimento é algo importante nessa nossa regulação hormonal e de repente a gente ir introduzindo naquela pessoa exercícios que tem mais a ver com aquilo, com ela, que dê prazer, né? E trazendo o conhecimento, ela ter uma habilidade de entender que ter o conhecimento de saber como aquilo ali vai impactar positivamente na vida dela com relação aos sintomas, uma insônia, a gente entrando num contexto de exercícios que são melhores em determinados horários, mas que podem impactar o nosso sono positivamente lá na frente, e elas tendo esse link, né, entre o exercício e o sono, tendo a percepção, desenvolver essa consciência, né, de como aquilo ali impacta positivamente, de repente isso daí faz com que o exercício ele entre de uma forma mais consistente, por exemplo. Então a gente trabalha muito com isso de uma educação dentro do estilo de vida, da rotina de cada pessoa, né? Gosto muito dessa parte de trabalhar a parte da alimentação com mais consciência, do movimento, né, que não fica aquilo, uma prescrição, que a gente hoje é prescrição médica, né? Exercício é prescrição médica. A gente entender entender o contexto da pessoa para a gente aplicar para a pessoa, né? Os melhores exercícios que ela consiga trazer uma consistência. Sim. Né? Então, assim, com relação ao sono, de repente a gente consegue trazer práticas como a acupuntura, que pode melhorar, então são técnicas, né, integrativas que a gente usa muito se fizer sentido para aquela pessoa. Né, junto com, todo mundo sabe, né, hoje da rotina, de higiene do sono, mas será que o que funciona melhor para mim? Né? Então a gente entender que existem sim mudanças de hábitos interessantes para a gente promover a nossa saúde, mas tudo está dentro do contexto de cada pessoa. Né, da individualidade de cada pessoa, das limitações de cada pessoa. Mas técnicas integrativas aí a gente tem várias que pode ajudar, né, a melhorar, a regular aí esses hormônios, né? E então, assim, eu acho que você trouxe muito sobre não só o que fazer para se cuidar, mas também o como fazer, né? Fazer isso com essa atenção plena, fazer isso com essa autocompaixão. E também lembrar, né, que não é uma coisa que funciona para uma que necessariamente vai funcionar para outra, né? Que às vezes a gente precisa realmente trazer essa individualização e lembrar que eu vejo muitas mulheres, não sei se você vê isso também, muita dor de mulheres que pensam assim, nossa, mas eu sempre fiz desse jeito, nunca dei problema, né? Eu sempre comi assim, parece que agora eu como e uma coisa já engorda 5 quilos assim de uma vez que antes não acontecia antes. Ou então assim, antes eu conseguia ir dormir mais tarde, acordava no outro dia disposta, agora se eu durmo um pouquinho menos, já fico muito exausta no dia seguinte. Então também ir reconhecendo, ter essa autocompaixão para você se reconhecer, né? E se reconhecer, você vai te conhecer de novo, de que muitas coisas que fazia antes talvez não vá continuar da mesma forma. E por isso que ter essa atenção plena, ter essa autoconsciência é tão importante, porque muitas vezes a própria mulher vai conseguindo saber o que faz sentido ou não, e que a gente, claro, sempre vai pensar aquilo que tem mais evidência e também o que ela faz sentido para ela.
E você começou a comentar sobre as práticas, né? As práticas integrativas e complementares. E quais são algumas que você vê na sua prática que ajuda muito essas mulheres nessa fase? Falei aqui de algumas, né? Falei a acupuntura, eu acho algo bem interessante na parte de sono, na parte de equilíbrio hormonal, né? Eu gosto bastante. A gente tem muitas terapias mente-corpo, né? Nas terapias mente-corpo, a gente tem. Hoje é muito estudado nisso o yoga, né? Acho que aqui no Ocidente é uma terapia mente-corpo bem utilizada. Mas a gente tem o Tai Chi Chuan, o Qigong, a gente tem o Mindfulness, né? Algumas terapias onde a gente entende que vão melhorar, tem uma relação já com melhoras de alguns sintomas dessa fase da transição menopausal. Já tem algumas evidências científicas com relação a isso, né? De você trazer melhora do sono, de você trazer melhora dos calores noturnos, os fogachos, né? De você estar desenvolvendo uma melhora da memória a longo prazo, que a gente começa a ter aquele brain fog. Então, é uma técnica que é utilizada. Técnicas de meditação, né? A cultura da pausa. Hoje a gente sabe que como é importante a cultura da pausa nesse mundo automático que a gente está, a gente ter momentos de pausa, né? E com atividades meditativas, onde você muda seu estado mental de consciência, você melhora muito até a sua imunidade com 2 anos. Né? Tem estudos que mostram 2 anos depois de você praticando atividades meditativas, você consegue ter melhor até na sua parte da imunidade. Mas o sono é uma coisa rápida, o foco é uma coisa muito rápida, né? Pessoas que começam, a gente tem o déficit de atenção do adulto, né? A gente começa a ler, e isso acontece muito com a gente, mulher nessa fase, a gente começa a ler e não consegue terminar. E aí já perde o foco, já vai para outra coisa. Por quê? Porque a nossa. E a gente fica, meu Deus, eu já tô, né? Eu não consigo mais ter foco, minha memória tá perdida. A gente começa a vivenciar muito isso. Então, existem práticas que melhoram isso. Por exemplo, uma leitura melhora muito após 2 semanas de você com práticas meditativas. Então, gosto muito dessa parte de terapias mente-corpo, como yoga, eu pratico. Eu fiz, inclusive, com o professor Marcos, o curso de capacitação para entender um pouco mais. Então, a gente fez isso durante o período de 1 ano para me envolver mais com yoga, para entender mais como é que isso funciona na nossa saúde feminina. Porque hoje a gente tem até uma americana que desenvolveu o yoga hormonal, brasileira também, né, que atua muito nessa fase da transição menopausal, que na verdade tem uma melhora na nossa autorregulação como um todo e melhora mesmo, impacta positivamente nos nossos sintomas. A gente está vivendo a epidemia aí do estresse, da correria, do automatismo e várias doenças aí são consequência disso. Então, a gente ter um momento de pausa, de tranquilidade, então, é muito importante, né? Medicina das ervas, a gente tem algumas ervas que ajudam muito nessa fase da transição menopausal. Então, as pessoas que sofrem muito com a TPM, né, por causa desse desbalanço de estrogênio e progesterona. Então, a gente tem algumas ervas que podem ajudar. Então, eu gosto disso, de você diminuir um pouco o edema cerebral, aquela enxaqueca no pré-menstro, o aumento da TPM, da irritabilidade, essa oscilação de humor. Então, existem ervas que a gente usa, a medicina das ervas é importante. A naturopatia, que vem com algumas suplementações aí que são bem ajustadas, né? Já bem conhecidas, consagradas, inclusive com relação a algumas questões do desejo. Hoje estava dando uma live sobre desejo sexual hipoativo e as pessoas falando, a maca peruana, o tríbulos terrestres, a gente sabe que tem uma efetividade, mas a gente precisa entender que o desejo sexual hipoativo não é só uma questão pontual, a gente é multifatorial. Então, na verdade, no fundo, a gente mergulhar nesse nosso autoconhecimento em saúde, saber os fatores que estão impactando essa sintomatologia toda é muito importante. Às vezes você está tendo muito fogacho noturno, porque você bebeu um vinho, por exemplo.
né? Eu comecei a ter fogacho noturno bebendo vinho. Então eu comecei, gente, olha só, toda vez que eu bebo vinho, eu tenho fogacho, eu não tenho fogacho normalmente. Então você começa a despertar a consciência para os links, né, que estão trazendo. O que que acontece muito na minha ciclicidade? O que que está acontecendo que eu estou tendo enxaqueca aqui agora? Né? Que alimento pode estar impactando nisso? Então esse despertar da consciência, ele é muito importante. Você voltar para dentro, você se conectar com o seu corpo, né? Para a gente ir entendendo mesmo até como é que a gente pode agir. Porque muitas vezes, qual é a solução que todo mundo busca? A maioria das mulheres buscam é acabar os meus hormônios, eu vou repor os meus hormônios, né? A terapia de reposição hormonal, ela tem várias evidências aí né, de serem bacana e tudo, mas isso também é muito individualizado. Tem gente que pode, tem gente que não pode, tem contraindicação, né? E tem gente que, nossa, Sônia, eu estou usando vários hormônios e não, nada melhora a minha libido. Então vem uma frustração. Então é interessante a gente mergulhar dentro do nosso processo, a gente se conectar com a gente e esse despertar de consciência, nesse autoconhecimento em saúde é muito importante. E a gente entendendo que uma grande ferramenta aí, né, vai ser esse nosso autocuidado mesmo, né? Isso olhar para dentro já é um autocuidado, né? Sim, com certeza. E eu acho que assim, muitas mulheres até teve várias perguntas relacionadas a essa prática, né? Práticas naturais para menopausa. E como você trouxe, assim, tem alguns elementos de práticas, por exemplo, corporal chinesa, ou acupuntura, ou mesmo a parte de ervas, fitoterapia, suplementos. Quando tem indicação, usar sim os hormônios, mas lembrar que tem indicações específicas e cada uma mulher é única para isso, mas eu vejo muito essa necessidade mesmo dessa autoconsciência até para lidar, porque muitos desses sintomas de menopausa acabam melhorando com essas práticas mente-corpo justamente porque elas são exacerbadas pelo estresse, são exacerbadas por essa resistência às vezes para conseguir lidar com esses sintomas. E eu, como geriatra, recebo muitas mulheres com queixa de memória, né? Vem muito. E, claro, a gente sempre faz uma avaliação para ver o que de fato está sendo alterado nessa parte de memória, porque a gente fala memória de uma maneira geral, mas na verdade tem Uhum, funções cognitivas. E uhum. geralmente o que eu vejo que está mais alterado é a atenção. Então, essa falta de foco, esses pensamentos que acontece muito, tem esse brain fog, né? Essa alteração assim que fica meio avoado, às vezes fica Confuso. dificuldade, né, de se concentrar, e muito acaba sendo por essa questão de atenção. Então, quanto mais a gente praticar essas práticas mente-corpo, de respiração, de meditação, yoga, são formas, a acupuntura acaba sendo também, são formas de conseguir fazer o nosso corpo se autorregular, porque na verdade a transição menopausal é justamente uma desregulação que o corpo acontece. É normal, não é doença, né? A Uhum. menopausa não é uma doença, mas é uma condição, né, que acontece. E a gente pensar que quanto mais a gente propiciar o nosso corpo, a nossa mente, para que tenha um ambiente favorável para regulação e autorregulação, isso vai fazer toda a diferença, né? Algumas perguntas aqui que mandaram. Tem bastante coisa sobre a parte de como tratar naturalmente. Eu acho que você acabou respondendo. Não sei se quiser complementar alguma coisa relacionada a isso. A gente, na verdade, nesses tratamentos, né, os integrativos, a medicina das ervas, a naturopatia, né, a fitoterapia, enfim, a gente precisa muito mergulhar no entendimento do que a pessoa está vivendo, né? Então, às vezes a pessoa chega usando maca peruana, tríbulos terrestres, que está cheia de questões com relação à libido. Então, são comprovadas, mas a gente entende que não é uma pílula mágica, né? A gente precisa trabalhar várias outras coisas. Uma coisa que
perguntam muito, né? Ah, eu estou muito irritada na TPM. A gente sempre coloca como atividade de autocuidado a gente trabalhar os chás mais gabaérgicos, a passiflora, a valeriana, a camomila, eu gosto muito, adoro aromaterapia. Estou aqui, ó, antes de entrar na aula, peguei uma de lavanda, mexi aqui, aí pego um pouquinho de alecrim. Então, é muito legal, é muito interessante. Quando a gente fala de medicina das ervas, a gente está falando de uma medicina de tradição, né? Então, a gente tem uma cultura no Brasil muito forte da parte de tradição, de índios, da ribeira, enfim, que traz muito isso da medicina das ervas. Então, normalmente a gente já ouviu falar com algum avô, avó, né? Então, vem isso. A gente vem muito das medicinas tradicionais indianas, né? Medicina tradicional chinesa, o poder das ervas, da fitoterapia. Então, existe, assim, uma gama, depender, né, do entendimento de cada um. É algo muito individual. Eu gosto muito da medicina das ervas, eu gosto muito do trabalho, por exemplo, uma região, a gente falando, uma queixa frequente da mulher, né, mais perto da menopausa, na pós-menopausa. Vem muito com uma história de ressecamento vaginal, né, de hipotrofia da genitália. Então, a gente trazer um contexto, de repente, uma experiência de você começar a hidratar. A gente usa hidratante aqui nas nossas, né, ruguinhas. A gente gosta de sempre estar cuidando do rosto, enfim, que é exposto, mas a gente deixa a nossa pelve muito esquecida. Então, de repente, trazer uma hidratação mais natural aí, né, uma oleação de coco, se usa o óleo de gergelim, o óleo de semente de uva, né, uma hidratação externa. O óleo de coco, ele é bem usado internamente, né, cápsulas de óleo de coco, então eu gosto. Agora, entendendo que tem pessoas que usam e não usam, né, não se adaptam bem, como não se adaptam bem aos hidratantes sintéticos, né, tem gente que tem coceiras fortes, então é interessante a gente experienciar. E a hidratação vulvar e vaginal, ela é interessante. Até para a gente se conectar com essa área que fica abafada assim o dia inteiro, né? Sem conexão. E que muitas vezes essa desconexão da gente com o nosso corpo é uma das coisas que traz questões do desejo sexual hipoativo, que a gente esquece um pouco, né? Então, é algo que é para a gente já, né? São coisas para a gente começar a ter insights, porque é interessante, né? A gente entender o nosso contexto nisso tudo. Você falou de autocompaixão, né? Então eu acho que é algo que que é muito bom a gente trabalhar. A gente tem muito esse processo de autopunição, acaba com a autogentileza, né? Com a autoaceitação. Então, eu acho que no processo de autocuidado, trazer isso da compaixão, da autogentileza, né, da autoaceitação, é um processo muito lindo da gente mergulhar, e é um processo que parece que a transição menopausal ela começa a chamar a gente para esse mergulho, sabe? É muito interessante, assim, como de repente a gente, não sei, é uma fase da vida onde esse olhar para dentro ele começa a vir com mais, parece que é um chamado mesmo, né? Acho que de repente a parte profissional já está mais estabelecida, os filhos, às vezes, é uma fase onde eles já estão um pouco mais independentes, muitas vezes as pessoas estão entrando no ninho vazio, então já começa a ter que olhar para dentro. Então, é uma outra fase da vida, né? Eu chamo normalmente da adolescência ao inverso. Né? Na adolescência, você está num turbilhão hormonal, onde você sai do zero, né? Demora anos para chegar no nosso pico reprodutivo, estabilizar. Então, é uma fase de muito transtorno, de irritação, de falta de baixa autoestima, né? É um processo onde a compaixão, a autocompaixão é zero. Então, a gente, mulher, a gente está vivenciando na transição menopausal uma adolescência ao contrário. A gente saiu de um pico hormonal aqui super alto, demora 10 anos mais ou menos, caindo, para ficar lá baixinho depois. E cheia de distúrbios hormonais aí nesse processo, que vem com aquelas queixas menstruais. Então, agora eu estou sangrando muito, daqui a pouco eu estou sangrando pouco, daqui a pouco eu estou sangrando bem proximinho, depois eu estou sangrando bem afastado.
agora tenho TPM, nunca tive na vida, agora meu relacionamento com meu marido tá super complicado, né? Então, tem um monte de queixa aí, então a gente trabalhar isso de entender um pouco o processo, ter esse conhecimento, despertar esse autoconhecimento, trazer isso de autogentileza, autoaceitação, autocompaixão é muito importante, né? Então, a gente ter esse autocuidado é bem legal, né? Essa fase. Sim. E eu acho bem interessante, eu também sempre vi essa parte, né, do envelhecimento como tem a adolescência e a gente tem a senescência, né? Que é Exato. justamente essa parte. E aí essa transição menopausal é a adolescência da senescência, né? Que é justamente isso. E a relação que a gente tem com o nosso corpo, a mulher muitas vezes passou a vida sem realmente se conectar com o seu próprio corpo, com as suas necessidades. Às vezes fica muito com o cuidar dos outros, colocando sempre os outros como prioridade. E também a relação com o próprio corpo. E isso é uma grande diferença porque ela só vai ter atenção para o próprio corpo quando tá com dor, quando ela tá sentindo, né? Ah, não, o cabelo, a ruga, ainda começa a mudar o corpo. Então, assim, que relação é essa que só percebe o próprio corpo quando tem algum problema? E é claro que sim, a transição menopausal acaba sendo um grito do corpo, até assim, olha pra mim, né? Então agora é poder olhar de uma maneira diferente também e levando essa autocompaixão, porque a autocompaixão é sobre a gente levar esse amor mesmo em momentos difíceis. Na verdade, justamente porque está em momentos difíceis, para a gente poder aliviar esse sofrimento, para a gente poder aliviar essas angústias e validar, porque às vezes fala assim, ah não, é normal, é frescura, assim, não é, sabe, é um problema sim, é difícil sim, a gente poder validar. Isso é muito importante para a mulher, para ela saber que ela pode falar sobre isso, que ela pode pedir ajuda. Eu, assim, ainda vejo algumas pessoas que têm essa dificuldade de falar, como ainda fosse um tabu, como se ainda fosse uma coisa assim, nossa, se eu for falar sobre isso, é quase como se fosse um atestado de que não serve mais, que, enfim, a mulher acaba se sentindo como se não valesse menos, ou alguma coisa assim. Não é nada disso, na verdade, é justamente um chamado para que a mulher possa se olhar e assim, não é confortável, né? Mas é possível a gente aliviar esse sofrimento trazendo mais esse autocuidado para que essa fase que começa com essa transição menopausal, mas é a pós-menopausa e o resto da vida, né? Ainda Uma vez vai, exato. que vai a menopausa aí é para sempre, né? Então a gente precisa lidar e hoje em dia a gente tem muitas mulheres que vão se reinventando. No consultório eu vejo muitas que acabam vendo mesmo essa oportunidade, às vezes vai fazer uma nova faculdade, trocar de emprego, às vezes muda relacionamento, né? Às vezes vai fazer um hobby novo, vai fazer alguma coisa diferente. Então é a gente ver também, assim, validar que é difícil, validar que tem as suas dificuldades, porque eu acho que não dá para negar, não dá para florir demais, mas ao mesmo tempo ver essa oportunidade, uma oportunidade para mulher se enxergar com mais auto-amor, com mais autocompaixão, com mais autocuidado, para que ela possa se priorizar, né, e se cuidar sem culpa, né? E nessa parte, né, até que é de tentar se cuidar, como que você vê na sua prática para as mulheres poderem realmente colocar o autocuidado na prática sem essa culpa de achar que é egoísmo, de achar que é supérfluo, que é luxo, que às vezes já não vale a pena. Então, como que você vê isso na sua prática e como lidar com isso? Então, esse carregado de culpa pelo autocuidado, né? Esse autocuidado com culpa é algo que é muito frequente na nossa cultura, né? Principalmente na nossa cultura. Como é muito frequente na nossa cultura isso
esse contexto da jovialidade, né? A gente tem um culto muito grande com a jovialidade, então isso traz um peso maior para a gente, mulher, né? No nosso processo de envelhecimento. É diferente das culturas orientais, né? Onde o envelhecer é aquele sinônimo de sabedoria. Então, eles não têm essa ligação como a gente tem essa ligação da mulher brasileira. A gente tem muito esse peso da jovialidade, que tem mudado, inclusive, né? Eu acho que tá tão bonito a gente ver o movimento de várias atrizes aí falando sobre menopausa, dificuldades. E eu acho que isso da gente conhecer, entender melhor e ser mais validada e tá mais uma comunicação mais aberta com relação a isso, é que está trazendo um processo de melhora dessa culpa. A gente está começando a ter isso de trazer um cuidado, um autocuidado com menos culpa, mas ainda é muito comum de acontecer. Com certeza a gente sempre se pega nisso, mas eu acho que o desenvolver desse processo que você falou aí da autocompaixão, né? Eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre o processo de autocompaixão, né? Você trabalha muito com a autocompaixão, que é lindíssimo. Já fiz uma prática com você de autocompaixão muito bonita. Mas é isso mesmo, trazer essa autogentileza e trazer o princípio de que quando a gente cuida da gente, né, a gente tá cuidando dos outros, porque a gente não vai conseguir cuidar da gente, cuidar dos outros se a gente não estiver bem. Então, quando a gente começa a realizar isso, né, de que o cuidado da gente é fundamental para a gente poder cuidar de todo mundo, isso é muito bacana. E traz, quando você começa a olhar para você mais para dentro, acaba trazendo mais leveza nesse processo do eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que. Parece que se torna naturalmente mais leve quando você se coloca, né, como prioridade. Você acaba fazendo isso de uma forma mais tranquila. Você entende qual é que você se coloca como prioridade nesse momento. E acaba que existe isso mesmo. Naturalmente vai acontecendo uma maior leveza no processo, né? Sim. Mas a culpa é algo que a gente trabalha muito em terapias mentais, né? Porque a gente passou muito, a gente tem todas as nossas crenças, né? Como a gente foi criado diante do padrão da Mulher Maravilha, mulher que tem que, né? Que não tem direito de difícil, a gente não tinha muito direito de fala. Fica aí, fica sentadinha, né? São contextos que cada um vivencia de uma forma, é claro, e que vem aí os processos terapêuticos de gestão de emoção, né? Entender como é que a gente pode trabalhar isso melhor. A gente tem as terapias mentais formais, a gente tem as terapias mentais informais, todas para trabalhar isso, de como a gente vai gerenciar isso aí. E aí a gente vem culpa, medo, vergonha, raiva, né? Do envelhecer, dessa fase que a gente vai viver, né? A gente tem a depressão do idoso, a gente vai lidando com várias coisas aí que a gente precisa, muitas vezes, ter esse apoio, né, terapêutico, mental mesmo. É bem importante, né, trabalhar isso. Sim. Essas E bem como terapias. você disse, né? Na verdade, o autocuidado, ele não existe sozinho, ele existe como um ciclo. É um ciclo do autocuidado, cuidar, ser cuidada. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo um ciclo e justamente a mulher não acha ruim, por exemplo, de pedir ajuda. Por isso que a gente faz, né, o autocuidado apoiado, para apoiar as mulheres para se cuidar. E que você atua com isso também, né? Que é justamente a gente acha que se cuidar a gente faz sozinho. E sim, né? Muitas vezes a gente vai sim fazer sozinho, mas não quer dizer que a gente não possa pedir apoio, que a gente não possa ter apoio no meio desse processo. E como que você traz esse apoio no autocuidado dentro da sua prática? A gente tem, né? A gente tem um trabalho muito legal em comunidade. Eu acho que entender, porque o que acontece muito, Pri, que é bem interessante, pelo menos no contexto que eu estou vivendo, das pessoas que vêm para mim, né? Vêm conversar comigo, enfim,
da parte da imigração, essa parte de não validação do que a gente está passando é muito forte, porque a gente está num sistema de saúde muito diferente. É diferente, não estou dizendo melhor ou pior. É um sistema de saúde diferente, onde aqui, por exemplo, no Canadá, a gente lida com pessoas que têm mais autonomia e saúde do que a gente brasileiro. A gente brasileiro, normalmente, a gente está dentro de um sistema onde o médico fala, a gente faz, ou fala que faz, e etc, né? Então, não tem esse desenvolver de autonomia, que se cresce com isso desde criança, né? Vem desenvolvendo essa autonomia em saúde. Então, para a gente, né, falando agora a gente imigrante, né, essa rede de apoio ela é muito importante. A gente está cercado de pessoas que incentivam a gente, que ajudem a gente nessa jornada, que experienciem coisas parecidas com a gente. Então, a rede de apoio para o imigrante é muito, muito forte. Então, o que eu construí, que a gente construiu, na verdade, foi um programa onde a gente tem uma comunidade, né? Onde a gente tem uma comunidade de mulheres brasileiras imigrantes, onde a gente trabalha dando suporte, né? Então, eu estou ali num papel de mentora, né? Para a gente trazer o conhecimento com relação ao que a gente está passando, a gente entender o que a gente está passando, porque quando a gente entende o que a gente está passando e a gente começa a despertar isso de conectar, e a transição menopausal é isso, bom, o que eu sinto é isso, é isso, é isso. Para mim, eu acho que funciona isso, isso, isso. Você começa a fazer links, né, através de momentos em grupo, mulheres passando pela mesma situação, trocando experiências, você começa a acender luzezinhas aqui e naturalmente a gente se torna mais assertiva dentro do sistema de saúde. Então a nossa saúde tem um improvement muito grande com relação a isso, né? Então a gente começa a entender que primeiro a gente valida os nossos sintomas, né? E a gente não minimiza, a gente começa a entender o que a gente está passando e a gente começa a direcionar melhor dentro do sistema de saúde. Então a rede de apoio que a gente trabalha na comunidade, ela vai se estender para essas pessoas dentro das suas famílias, dentro das suas amizades, né? E isso daí é bem importante para a gente, né? É assim que a gente trabalha dentro de uma comunidade, que é um grupo de mulheres que estão nesse processo, entendendo como sobreviver aí essa parte, né? Entendendo sobreviver a menopausa, né? Então é bem interessante, sabe, Pri? É muito gostoso. E eu trabalho com alguns fundamentos, né, de tudo que eu aprendi na ginecologia convencional, de tudo que eu aprendi na medicina integrativa, de tudo que eu venho aprendendo aí, né, na nossa comunidade que a gente formou de atendimento continuado em medicina, a gente entender que a medicina não é aqui, a gente diagnostica e trata só, né? Ela vem de um cuidado mesmo, um cuidado que muitas vezes a gente faz um plano, né? Um plano daquele cuidado que a gente chama, inclusive, de plano de cuidado compartilhado, né? Um plano de cuidado onde está a Suane, né, como uma profissional de saúde, uma mentora aqui em saúde feminina, né? E tá, por exemplo, a Bia, a Rosane, que entraram aí, né? E que a gente junta vai entendendo o que é esse processo, o que é que faz sentido para elas, o que não faz sentido para elas, despertando o conhecimento, para ela entender o que elas querem na longevidade, traçar, né, os objetivos em saúde e a gente poder ser bem assertiva. Então, é um plano de cuidado compartilhado, desenvolvendo essa autonomia em saúde, né? Ai, muito bom, parabéns. E eu acho que a ideia é essa, a mulher poder buscar grupos, comunidades, pessoas que possa compartilhar, pessoas como ela, profissionais que sejam capacitados nessa área. Então, assim, você faz um trabalho lindo, né? Eu acho muito bom isso para poder ajudar as mulheres. Eu quero lembrar que também a gente tem aqui, fazendo esse mês da mulher. Então a gente também vai fazer nas próximas 2 semanas mais lives falando sobre esse tema e trazendo para que a gente possa levar para que mais mulheres possam saber como se cuidar de uma forma mais leve. E eu queria que você falasse para a gente finalizar aqui, qual que é uma mensagem que você
quer dar, que você acredita que é um importante, um pequeno passo, algum insight que você tem para poder dizer para essas mulheres? Eu gosto muito disso, da gente entender que a gente aprender mesmo, né? A gente se priorizar, a gente se cuidar mais, a gente se amar mais, que esse benefício não é só nosso, né? A gente está assim, trazendo isso para a nossa longevidade, para ser uma longevidade aí muito melhor, mais saudável, mais leve, mais plena, mas que a gente está fazendo um ato de amor a todo mundo que está ao nosso redor. Então, se priorize mais mesmo, sem culpa, sem medo, sem vergonha, vamos nos priorizar, isso é importante. Muito bom, muito bom. Acho que realmente isso é uma mensagem muito importante. E eu estou muito feliz, gostei muito do nosso papo. E realmente Foi eu uma acho que delícia. isso ajuda muito mulheres. Eu espero que vocês que estão assistindo ao vivo, vocês que estão vendo a gravação, tenha ajudado. Podem colocar aqui nos comentários depois também que vocês às vezes tiverem de dúvida mais ou comentários. A gente também continua aqui. E queria agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui para a gente poder bater esse papo e continuamos aqui na nossa jornada. Obrigada demais, Priscila, pela oportunidade aí da gente estar trazendo, né, um pouquinho do que está partilhando, né? A gente está distribuindo aí e fazendo essa troca, né? Isso é muito importante para nossa, para a gente que acredita nisso de troca de experiências, de vivências, de informações, de conhecimento, como isso pode ser benéfico aí para a gente ter, inclusive, uma longevidade mais saudável, né? Obrigada demais aí pelo seu carinho sempre, pelo convite e que esse mês aí de março seja um espetáculo com todas essas suas lives maravilhosas. Assisti e gostei muito. É legal a gente ter esse conhecimento. Aproveitem, meninas, bastante esse conhecimento aí da Pri, muito bom. Obrigada, tá? Obrigada, muito bom. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite da tarde noite. aí, né? Mas enfim. Ainda tarde. Boa tarde. Sim, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.